Que a misericórdia seja glorificada agora e para sempre. Querido irmão, nós estamos hoje na terça-feira da 7ª semana do tempo comum. Nós permanecemos lendo o Evangelho de São Marcos, o capítulo 9, versículo 30 ao 37. Também nós temos hoje Deus nos falando através de Eclesiástico 2, capítulo 2, versículo de 1 ao 13. Amados irmãos, quando nós falamos de sofrimentos, que é o que vai tratar hoje as leituras, como é importante que nós entendamos que nessa vida haveremos de ter muitos sofrimentos. Mas quando ainda nós falamos de servir ao Senhor, muita gente tem aquela noção de servir ao Senhor e aquele que serve o Senhor é protegido, não tem dor, não tem lágrimas, não tem perseguição, não tem angústia, não tem sofrimento. E é muito ao contrário, e é para isso que Deus hoje vem nos preparar. Porque Ele próprio, Ele, Jesus, foi o primeiro, o enviado do Pai, entrou no mundo e sofreu desde que nasceu. Naquele tempo, diz o Evangelho de São Marcos, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas 3 dias após a sua morte ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutis pelo caminho? E eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior entre eles. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, que seja o último de todos aqueles que servem a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abençoando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Dentre muitos ensinamentos de nosso Senhor, a liturgia nos aponta sobretudo essa temática já pré-anunciada nesta homilia, que é exatamente a dor, o sofrimento por causa do reino de Deus. Se nós pegarmos então, nesta mesma linha, a primeira leitura de Eclesiástico, diz assim: filho, se decidires servir ao Senhor, permanece na justiça e no temor e prepara a tua alma para a aprovação. Meu Deus, como é importante nós refletirmos o Eclesiástico que nós estamos acabando de pronunciar. Sabe por quê? Porque a grande maioria tem um conceito exatamente errado acerca do servidor do Senhor, daquele que serve o Senhor. Tem muita gente que se veste de direitos que não tem, porque serve o Senhor, porque de repente se consagrou ao Senhor, porque está naquela pastoral. Essas pessoas, e porque até que reza um pouco mais, essas pessoas se sentem no direito de serem cuidadas por Deus de uma maneira estupidamente privilegiada. E vou dizer para vocês, em certo sentido, vocês não estão errados. Em certo sentido, e é o mais profundo, Deus olha assim mesmo para os seus servos. Ele honra mesmo aqueles que o servem. Porém, o servo não pode esquecer que ele não é melhor do que o seu Senhor. E o seu Senhor passou por grandes provações. Nós que queremos servir o Senhor, de qualquer maneira, não só nós padres, não só nós religiosos, freiras e freis, não só o leigo consagrado, mas a todo o povo de Deus que de alguma maneira se empenha em levar o Evangelho avante, em acolher irmãos, enfim, está
empenhado naquela pastoral. Nós temos a tendência de achar que porque nós estamos fazendo tais coisas, nós temos um direito maior de nós não passarmos por provações. Quantas pessoas chegam para mim e dizem: Padre, eu rezo tanto, eu faço tanto, eu estou engajado, Padre, se o senhor soubesse. Se o senhor soubesse. Quanta coisa eu faço para a minha paróquia, para a minha comunidade. E, no entanto, Padre, é tanta provação, é tanto sofrimento. Tem gente que chega até a dizer: Padre, quando eu comecei a servir naquela comunidade, parece que a coisa ficou pior na minha vida. A verdade é que nunca fica pior, meu irmão. A verdade é que nunca fica pior. É que agora ela está olhando as coisas com um pouco mais de claridez, de lucidez, melhor dizendo. Claridade, sim. Mas é verdade, as pessoas não estão acostumadas a enfrentar o problema. As pessoas têm uma concepção de quem serve a Deus tem o privilégio de não passar por dor. Mas Eclesiástico está passando e dizendo: mantém o teu coração firme e ser constante. Inclina teu ouvido e acolhe as palavras de inteligência que vêm da palavra de Deus. E não te assustes nos momentos de contrariedades. Suporta as demoras de Deus, é exatamente isso. Muitas vezes nós queremos que Deus faça rápido para nós. E às vezes se trata exatamente dos seus servos. Nós queremos que Deus dê solução rápida para aquele problema. Nós queremos que Deus, no estalar de dedos, nos tire daquele sofrimento moral, psicológico, missionário, quais sejam. Então a palavra está dizendo: espere as demoras de Deus. É preciso perseverar na oração. É preciso perseverar na fé. É preciso que nos momentos de contrariedades da vida, você se dobre diante de Deus e continue clamando, e mais do que clamando para se livrar, continue adorando esse Deus. Continue dizendo: muito obrigado, meu Deus, por essa dor, muito obrigado por essa contrariedade, muito obrigado por esse sofrimento, muito obrigado porque agora estou envolto em trevas, não vejo nada, meu Deus. Eu só tenho fé agora. Quem me sustenta é a fé. Talvez você esteja passando por isso. Então agora é a hora do crescimento. E aí vem versículo 5. Pois é no fogo que o ouro e a prata são provados. E no cadinho da humilhação, os homens agradáveis são agradáveis a Deus. Crê em Deus e Ele cuidará de ti, do jeito dele. Veja bem, olha como Jesus passou, olha o que ele partilha com os seus apóstolos. O Filho do Homem, versículo 31, deve ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após a sua morte, ele ressuscitará. Então Deus quer dizer para nós: olha, esses sofrimentos todos que vocês passam faz parte da vida. Enfrente-os com fé, enfrente-os com coragem, mas chegará o dia da vitória. Chegará o dia da vitória para você, meu irmão. Porque Deus é aquele Deus que não abandona aqueles que sofrem e confiam e oram e acreditam nesse Deus vivo. Ele diz: eu vou ressuscitar, eu vou passar por tudo isso, mas eu vou sair vitorioso. Vocês também perseverem. Acreditem no poder da minha morte. Acreditem no poder da minha ressurreição. E não se entregue à dor. Não se entregue ao desespero. Ergam a cabeça. Eu vou ficando por aqui até amanhã, na graça de Deus, e peço, se você não está inscrito no nosso canal, por gentileza, por favor, se inscreva. Deus te abençoe e até amanhã.